Esses juízes do STF se acham acima da lei, eles andam por cima da Constituição. A Constituição Federativa do Brasil de 1988 é o tapete para eles. Claro que não são todos, mas ali eu acho que só dois se salvam. Agora, nesse vídeo, nós vamos ouvir e assistir o comentário do advogado Jeffrey Chiquini sobre a fala absurda do Moraes. Que Deus nos proteja dessa gente. Gente, essa manifestação do Alexandre de Moraes agora no STF, nesse retorno do segundo semestre do STF, é uma declaração de guerra contra o povo. Vocês viram isso? É literalmente isso. Vejam só, essa gravata preta tem um significado, nitidamente com raiva, nitidamente parcial. E tem mais. Esse pronunciamento aqui, além de declaração de guerra, é o Estado se declarando Leviatã, é o Estado contra o povo, literalmente é o poder do Estado contra o povo, é nítido o discurso, já vou rodar aqui para vocês. Ele também declarou aqui que o Eduardo Bolsonaro está com mandado de prisão. Ele deu uma escorregada aqui e chamou Eduardo Bolsonaro de foragido. Foragido é o termo técnico para alguém que está com mandado de prisão. Só que o mandado de prisão está em sigilo, tá? Então existe um mandado de prisão com toda certeza em sigilo contra o Eduardo Bolsonaro. Mas diz muito essa postura. Veja o sistema. O sistema não vai ruir tão fácil, tá? Não se enganem. Tem muita gordura para queimar ainda. Esse sistema tem muita gordura para queimar, tá? Essa manifestação que começa com o Barroso abrindo a sessão, fazendo um discurso para inglês ver, o Barroso que está nitidamente abalado, óbvio, né? Mas aquele famoso discurso da arte da guerra, não vamos entregar a posição, né? Não vamos colocar a bunda na janela, mostrou ali força, embora nitidamente abalado, mas ele tem toda a pressão da corte em cima dele, dele tem que proteger a corte, né? E aí ele passa a palavra para o Alexandre de Moraes e o Alexandre de Moraes faz isso. Fala agora o ministro Alexandre de Moraes. Gonê, inicia o presidente agradecendo as palavras de Vossa Excelência, as palavras do eminente ministro Gilmar Mendes, e as recebo não só pessoalmente. Por que ele, só um adendo aqui, só um aposto, por que ele fala do Gilmar? Porque o Gilmar é o cara que está por trás do Alexandre de Moraes, tá? O Gilmar é o cara que manda ali na corte, tá? Então até 2030, que é a aposentadoria do Gilmar se aposenta compulsoriamente 75 anos em 2030. Então até 2030 o Alexandre de Moraes está blindado. Tá? Não achem. Tá? Existe um racha? Existe. Até vamos falar disso em outro vídeo. Tá? Existe um racha. Mas enquanto o Gilmar estiver na corte, o Alexandre de Moraes está protegido. O Gilmar não vai permitir que a corte entregue o Alexandre de Moraes para os leões. O Gilmar não vai permitir, porque o Alexandre de Moraes, ele é uma criação do Gilmar. Tá? O Gilmar é o cara por trás e que blinda e que protege o Alexandre de Moraes. Mas principalmente recebo-as institucionalmente como ministro do Supremo Tribunal Federal. Presidente, temos visto recentemente as ações de diversos brasileiros que estão sendo ou processados pela Procuradoria-Geral da República ou investigados nós contra eles, olha o discurso, pela Polícia Federal. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, não está preocupado com narcoterrorista, com narcotraficante, com corruptos, não. Está preocupado com o povo que luta por liberdade e que fiscaliza a corte. Age de maneira covarde e traiçoeira. Covarde? Covarde? Tem mais de 1000 condenados como golpista porque se manifestaram com camisa verde e amarela desarmados. Estão presos a penas que traficantes nunca tomaram no Brasil, que homicidas nunca tomaram. E covarde ao povo? Com a finalidade de tentar submeter o funcionamento deste Supremo Tribunal Federal ao crivo de um Estado estrangeiro. Tribunal que nem deveria estar conduzindo esse processo. Vamos lembrar que não tem ninguém com prerrogativa de foro. Esse processo, que nem deveria existir, porque esses fatos sequer são criminosos, se existisse, deveria estar em primeiro grau. Vamos só lembrar disso, tá?
age, repito, de maneira covarde e traiçoeira. Covarde porque esses brasileiros pseudo-patriotas encontram-se foragidos e escondidos fora do território nacional. Foragidos. Tem mandado de prisão para Eduardo. Tem mandado de prisão para Eduardo com toda certeza. Aqui ele escorregou. Não tiveram coragem de continuar no território nacional. E traiçoeira. Coragem. Ó, falando em coragem, todo o poderio por trás, quantos seguranças, toda a polícia por trás, quer falar em coragem. Essas condutas, porque atuam por meio de atos hostis, mentirosos. Que tal? Mentirosos, né? Felipe Martins viajou? Felipe Martins ficou 6 meses preso por uma viagem que não fez, por um documento falso que a Polícia Federal trouxe ao processo para prorrogar sua prisão de forma ilegal. Isso é argumento mentiroso. Derivados de negociações espúrias e criminosas com a patente finalidade de obstrução à justiça e a clara, flagrante finalidade de coagir essa corte no julgamento da ação penal 2668, ação penal do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado do dia 8 de janeiro. Golpe de Estado desarmado, golpe de Estado sem forças armadas. Quando a gente fala golpe de Estado sem forças armadas, é que as forças armadas era do Lula. Dia 8 de janeiro, os comandantes das forças armadas eram do Lula. Desde dezembro, o Bolsonaro já tinha dado as forças armadas pro Lula. Golpe de Estado sem forças armadas, sem arma. Meu Deus do céu. Gerando, presidente, ministros, gerando com essa maneira covarde e traiçoeira de atuar, gerando reflexos nocivos à economia e à sociedade brasileira. É que vocês estão salvando a economia do Brasil. Essa insegurança jurídica que vem da corte é tudo que a economia brasileira precisa. O Brasil está leproso perante o mundo por causa da insegurança jurídica causada por vocês. Como disse o ministro Gilmar Mendes, é uma verdadeira traição à pátria, uma traição covarde e traiçoeira. Há fartas provas nas investigações comprovando essas condutas ilícitas. Porém, presidente, mais do que esses ataques criminosos, o que se observa são condutas ilícitas e imorais de brasileiros. Flagrantemente essas condutas imorais. Imoral é prender 1000 inocentes. Imoral é não respeitar o devido processo legal. Imoral é um pronunciamento como esse. Isso é imoral. O juiz que dá entrevista, o juiz que tem raiva do investigado, o juiz que tem ódio do acusado, isso que é imoral. Condutas impregnadas com a corocre da defesa de escusos interesses pessoais e o sabor amargo da traição à pátria e ao povo brasileiro. Traidores da pátria, né? Discurso de Venezuela, de Nicarágua. É assim que começam as ditaduras. Vamos perseguir os traidores da pátria, salvando a democracia. Discurso bem perigoso. Afirmações, principalmente nas redes sociais, assumindo autoria de verdadeira intermediação com o governo estrangeiro para a imposição de medidas econômicas contra o próprio país, que resultaram em taxação de 50% dos produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos da América. Para que com isso haja uma pressão política e social contra os poderes judiciário e legislativo, com consequente interferência no andamento das ações penais em andamento que já se encontram em fase de alegações finais. Se encontra em fase de alegações finais, ou seja, esse processo que eu sou juiz, que eu tenho raiva dos réus, eu já vou terminar. Um discurso perigoso, um discurso extremamente parcial, que não poderia ter ocorrido. Certamente não poderia ter ocorrido. Esse discurso aqui diz muito, tá, gente? Isso aqui diz muito sobre a parcialidade desse julgamento, sobre o risco de já ter uma sentença pronta. Com certeza já há uma sentença pronta. É realmente preocupante esse discurso para a segurança jurídica do nosso país. Veja que eles não vão recuar, né? O sistema está de mãos dadas e o Brasil vai sangrar muito ainda economicamente por causa dessas decisões de perseguir opositores políticos. Isso é muito preocupante. Um deles já quase em fase final de alegações finais, os outros iniciarão a fase das alegações finais e
ainda esse semestre, obviamente, pedindo pauta ao eminente presidente da turma, ministro Cristiano Zanin, nós julgaremos todos os responsáveis pela tentativa de golpe, dentro do devido processo legal, do respeito à ampla defesa, do contraditório, inadmitindo... mandando um advogado calar a boca, caçando a palavra do advogado, ampla defesa. Inadmitindo qualquer ingerência interna ou externa na independência do Poder Judiciário, com serenidade, competência e coragem. Obrigado, presidente. Vocês viram isso, né? Esse é o processo, que ainda chamam de devido processo legal. Um jogo de cartas marcadas, uma fala que diz muito, tá? E não se vê um ministro da Suprema Corte em nenhum país democrático se pronunciando dessa forma. Com toda certeza, os Estados Unidos nunca viveu isso e dificilmente viverá. Agora, a Nicarágua, a Venezuela, se vê condutas como essa. É o discurso de nós contra eles, é o Estado Leviatã. O discurso de nós contra eles só se vê em ditaduras. Eu sou Jeff Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Meus amigos e amigas, o Moraes e seus aliados dizem que estão lutando pela democracia e salvando o Brasil. De quê? E de quem? Meu Deus do céu. Agora, da primeira vez que o STF saiu fora da Constituição, quem poderia ter dado um break ali neles, uma parada, seria o Senado. Mas o Senado se acovardou, um Senado covarde, não sei por quê. Você sabe? Deixa aí nos comentários. Agora, só Deus para nos guardar. Precisamos orar. Bem, eu fico por aqui, fiquem todos com Deus e fui.